No último vídeo a gente comentou sobre o servo dentro do livro de Isaías, né? Particularmente dentro da segunda parte do livro de Isaías. A gente comentou sobre os primeiros 3 cânticos do servo, né? Que estão lá em Isaías 42, Isaías 49 e Isaías 50. A gente comentou sobre a transição da identidade do servo, que acontece lá em Isaías 49, ali a partir do verso 5, que o servo deixa de ser Israel e passa a ser aquele que salva Israel, aquele que ajunta Israel de todos os cantos da terra. E agora a gente vai ver um texto importante, que é o quarto cântico do servo, chamado também o canto do servo sofredor, que está lá no final de Isaías 52 e em Isaías 53. Né? A gente já comentou aqui uma vez ou outra, mas a divisão em capítulos ela é posterior ao texto. Então nem sempre a divisão de capítulos vai mostrar realmente a divisão correta de temas. Né? Então existe um tema que está quebrado no meio na divisão de capítulos. Né? Esse tema começa lá em Isaías 52, o verso 13, e vai até o final de Isaías 53. Né? Então, por que Isaías 53 é tão importante? Por que dentro desse estudo sobre Isaías eu separei um vídeo só sobre esse tema? Porque é o seguinte, Isaías 53 marca uma polêmica, marca uma divisão importante de compreensão sobre um tema muito importante e que divide duas grandes religiões, que é a ideia de Messias dentro do cristianismo e dentro do judaísmo. Por isso que Isaías 53 é importante. Por quê? Porque a ideia de Messias, ela não aparece em um único texto da Bíblia. Como eu já mencionei isso, ele aparece dividido em vários textos. Vários textos falam sobre uma figura que depois você lendo esses vários textos, você identifica como sendo se referindo à mesma figura, e no final das contas a gente chama essa figura de Messias. Né? A questão é, o judaísmo vai identificar alguns textos como se referindo ao Messias e outros não. Por exemplo, o judaísmo não identifica, e quando eu falo o judaísmo, a gente vai falar sobre isso, seria o judaísmo predominante hoje, dentro do judaísmo moderno. E eu já vou falar o porquê eu estou fazendo esse parênteses. Então, o judaísmo, esse judaísmo, compreende Isaías 53 como não se referindo ao Messias. Portanto, dentro do cristianismo, a gente tem Isaías 53 como um dos textos mais importantes se referindo ao Messias. Né? E por que essa divisão de interpretação? Porque o judaísmo não entende o Messias, ou pelo menos o judaísmo predominante moderno, não entende o Messias como sendo uma figura que vai sofrer para trazer esse reino de paz. Né? O judaísmo entende os textos messiânicos que se referem ao Messias como sendo uma figura descendente de Davi, que vai trazer um reino de paz que vai durar para sempre, mas não entende que há sofrimento do Messias nesse processo. Enquanto o cristianismo entende que há sim o sofrimento e a morte do Messias, principalmente prefigurados aqui em Isaías 53, e, consequentemente, o judaísmo não vai identificar o Messias com a figura que o cristianismo identifica, que é Jesus Cristo. Né? Eu já aviso logo de cara, para quem tem alguma dúvida, que esse canal é um canal cristão, então vocês já entendem qual dos dois aspectos, qual dos dois lados de como interpretar o texto eu estou. Mas eu vou ler e vou dar os meus motivos, e eu vou trazer aqui umas interpretações interessantes de algumas correntes do judaísmo mesmo, em relação a Isaías 53. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, eu não vim aqui modificar todo o judaísmo, né? Obviamente não tem essa pretensão. O judaísmo é uma religião muito antiga e as interpretações do judaísmo já são muito bem solidificadas. O que eu quero trazer também o cristianismo é uma religião muito antiga e que também tem interpretações sólidas, e a divisão entre judaísmo e cristianismo se deu em algum período do tempo. Então, vamos para o texto de Isaías 53, vamos falar um pouco sobre a interpretação cristã dela e vamos falar um pouco sobre qual seria essa divisão que teve entre o judaísmo e o cristianismo, pensando em como o judaísmo já interpretou, ou pelo menos alguns
algumas tradições judaicas já interpretaram Isaías 53. Então vamos lá, né? Isaías 53, o quarto cântico do servo, o servo sofredor, ele normalmente ele é entendido como o clímax temático e literário dessa parte que fala sobre o servo, né? Dessa segunda parte de Isaías. Tanto que depois de Isaías 53 a gente não tem mais uma menção do servo como sendo essa figura. Então ela termina com Isaías 53, alguns ainda atribuem Isaías, eu não lembro se é 60 ou 61 como um último cântico do servo, mas ali não tem a palavra servo claramente identificando. Inclusive, eu comentei no último vídeo que Isaías 50 também não tem a palavra servo, e tem nos versos um pouco depois de onde a gente leu. Então, Isaías 53 seria o clímax da ideia do servo no livro de Isaías. O que é interessante é que Isaías 53 tem uma estrutura, que é uma estrutura chamada quiasmo, ou quiasma. O que é um quiasmo? Um quiasmo vem da letra qui no grego, que seria o x, que seria uma estrutura em x, quer dizer, o começo do texto se relaciona com a última parte do texto, a última parte do texto se relaciona com o começo do texto, e assim consequentemente, e a gente tem, portanto, um centro do texto, né? Então, qual que é a ideia, né? A gente tem uma parte A, que é Isaías 52, do verso 13 a 15, como a gente já falou, Isaías 53, na verdade, tematicamente começa em Isaías 52. Então a gente tem uma primeira parte, a parte A, depois a gente tem a parte B, Isaías 53, verso 1 a 3. A gente tem o centro, que é a letra C, né? Que seria Isaías 53, do 4 ao 6. Depois a gente tem o B1, ou seja, a parte que se relaciona com a parte B, que é o Isaías 53, 7 a 9, e depois o A1, que é Isaías 53, do 10 ao 12. A gente vai ler o texto fazendo essas divisões, e como a gente pode ver, aí também tem uma questão temática, né? Então, na primeira parte, a parte A, Isaías 52, os versos 13 a 15, a gente tem uma exaltação do servo. Depois, na parte B, a gente tem a humilhação do servo, nos versos 1 a 3 de Isaías 53. No centro desse quiasma, desse X, a gente tem a expiação feita pelo servo. Expiação com X, quer dizer, quando alguém faz algo para cobrir os pecados, para perdoar os pecados, né? Seria um sacrifício que perdoa os pecados, né? Está lá em Isaías 53, os versos 4 a 6. Depois a gente tem volta ao tema B, que é a humilhação do servo, que está lá em Isaías 53, os versos 7 a 9. E a gente tem, terminando, a exaltação do servo, Isaías 53, o verso 10 a 12. Existe também uma questão aí de como o texto é falado, né? A primeira parte, a exaltação do servo, está na primeira pessoa do singular, é Deus falando sobre o servo. Então, o meu servo prosperará, o meu servo procederá, etc. e tal, né? E depois a gente tem uma primeira pessoa no plural falando sobre o servo, porque ele fez algo a nós, porque ele perdoou os nossos pecados. Então, a pessoa que está falando, o cântico muda. Então, na parte A, subentende-se que é Deus, essa primeira pessoa do singular. A gente sempre viu que o servo é o servo de Deus, né? Não há muita polêmica em relação a isso, mas a gente vai comentar um pouco sobre a polêmica de quem é a primeira pessoa do plural que está falando aí na parte B e C, tá bom? Então, vamos lá para o texto do quarto cântico do servo, o servo sofredor. Em Isaías 52, a partir do verso 13. Então eu vou ler os versos 13 a 15, a parte A, exaltação do servo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os seis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Então a gente tem aqui essa primeira parte, a exaltação do servo. Isaías 53 começa então na primeira pessoa do plural,
Continuando falando sobre o servo, a gente vai ler agora dos versos 1 ao 3, a humilhação do servo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E agora a gente tem o centro de acordo com essa divisão, de acordo com essa estrutura em X, o quiasma, esse seria o centro, que vai dos versos 4 ao 6, que fala sobre a expiação feita pelo servo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a gente vê que tem aqui, nesses versos, falando sobre o servo morrendo de forma humilhante como um sacrifício expiatório. Então a gente vai ver agora dos versos 7 a 9, voltando à ideia de humilhação do servo, dizendo o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. E a gente chega para a conclusão, então. A gente volta ao tema da exaltação do servo, volta a Deus falando sobre o servo, aqui nos versos 10 a 12. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, esse é o quarto cântico do servo, o servo sofredor, que a gente falou. Então, a gente tem aqui duas questões. A primeira delas é: quem é a primeira pessoa do plural que está pronunciando esse cântico do servo entre os versos 1 e 6 e 9 do capítulo 53, né? Quem é esse nós, né? Sobre quem o sacrifício do servo traz expiação pelos pecados. Quem é esse nós? E a segunda pergunta, claro, a mais óbvia, a mais importante: quem é o servo? Então, antes de tudo, qual é a interpretação moderna do judaísmo? A interpretação moderna do judaísmo é que Isaías 53, o servo é Israel. Como a gente já viu em algumas vezes, o servo sendo identificado claramente como Israel. Por que essa interpretação e quais são os desdobramentos dessa interpretação, né? Essa interpretação, o servo ser Israel, não é o Messias, porque o Messias não é sofredor, e o desdobramento é justamente que Israel vai sofrer na história, né? Esse sofrimento, a perseguição que Israel tem na história é identificada aqui como uma profecia, a profecia do servo sofredor. Essa é a interpretação comum moderna hoje. Vamos ao como eu entendo isso daí e como o cristianismo tradicionalmente pensa o texto de Isaías 53, de acordo com as indicações que o próprio texto dá.
Então, primeiro, de quem é que se está falando? Quem é essa primeira voz, a primeira pessoa do plural, né? Se na interpretação judaica Israel é o servo, a primeira pessoa do plural seriam os outros povos. Os povos estão falando sobre Israel. Primeira questão, né? O final do capítulo 52 se refere às nações como não anunciando o servo, né? O começo do capítulo 53 começa com o servo sendo anunciado. Ou seja, quem está anunciando não são as nações. Então, Isaías 52, lá nos versos 13 a 15, a gente já leu aqui, né? Como muitos pasmaram à vista dele, né? Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, enterão aquilo que não foi ouvido. Então, as nações não ouviram a mensagem do servo, ela não foi anunciado a elas. E logo, no começo de Isaías 53, a gente tem dizendo assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, o servo é a pregação, é pregado por aquele que está sendo dito aqui em Isaías 53. Então, se o servo não foi anunciado às nações, não são as nações que estão dizendo aqui em Isaías 53, né, na primeira pessoa do plural, nós. 2. A gente tem um elemento importante aqui em Isaías 53, no verso 8, que é o seguinte: ele vai dizer que pela opressão e pelo juízo, ele, o servo, foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. A transgressão do meu povo, né? A palavra transgressão, se não me engano, aí é a palavra pechá. Então, pechá a mim, a transgressão do meu povo, é uma expressão que aparece no livro de Isaías sempre se referindo a Israel. Sempre quando você vê a expressão pechá a mim, a transgressão do meu povo, ela sempre está se referindo a Israel. E o terceiro ponto, que é interessante aqui, é que em Isaías, sempre quando aparece essa primeira pessoa no plural, ela se refere consistentemente a Israel. Só para a gente ter uma ideia aqui das passagens em que isso acontece. Capítulo 1, verso 9, capítulo 9, verso 10, capítulo 16, verso 6, capítulo 22, verso 13, capítulo 24, verso 16, capítulo 25, verso 9, capítulo 26, verso 1, 8, 13, 17 a 18, capítulo 28, verso 15, capítulo 33, verso 2, capítulo 42, verso 24, capítulo 59, dos versos 9 a 12, capítulo 64, dos versos 3, os versos 5 e 6, e os versos 8 e 9. Então, sempre aqui, o texto está sendo colocado na primeira pessoa do plural, nós, e esse nós é Israel. Então, se a gente entender que esse nós aqui no capítulo 53 não é Israel, ele é uma grande exceção em todo o livro, né? Ele é um grande parênteses, é um grande ato em todo o livro, em que a primeira pessoa no plural não se refere a Israel. Por esse motivo, faz sentido entender, por esses três motivos, né? Faz sentido entender que Isaías 53 não se refere a outras nações, mas ao próprio Israel falando sobre o servo. Ele está falando sobre os pecados do povo de Israel, e sobre como o servo está trazendo expiação por esses pecados, né? É interessante a gente ver que a gente já viu que tem uma transição da identidade do servo, que ele começa identificado claramente como Israel, depois ele passa a ser aquele que salva Israel, aquele que conduz Israel. Então, dentro desse contexto, faz sentido a gente entender já o servo, e eu já vou passar para a ideia da identidade do servo, como o servo sendo aquele que salva Israel. Ele salva Israel através do seu sofrimento. O sacrifício do servo salva o povo de suas transgressões. Isso estaria de acordo com o livro, como a gente já viu lá em Isaías 49, a partir do verso 5, né? E em Isaías 50. Israel é salvo pelo servo, né? E o servo também leva a luz para os gentios, para as outras nações, né? Então as outras nações não tinham ouvido falar do servo, como a gente está vendo aqui, e essa luz vai chegar até eles, né? Então, a gente chega então a essa questão. Quem é o servo, né? Primeiro, como a gente já falou, a canção do servo sofredor, ela está contextualizada
na ideia de salvação do povo de Israel. Então, o povo de Israel não pode ser o próprio servo, porque o servo é o que traz salvação ao povo de Israel. E isso fica claro como a canção do servo sofredor é introduzida, né, lá em Isaías 52, dos versos 8 a 12, por exemplo, um pouco antes de entrar o cântico do servo sofredor, começa dizendo assim: eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se e vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão com o que foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Ou seja, o contexto aqui é a salvação do povo de Israel. E aí, introduz o cântico: eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele. E aí começa o cântico do servo sofredor. Então, a canção do servo está contextualizada dentro da ideia de salvação de Israel, né? Quando está se falando de salvação de Israel, então começa-se a falar da canção do servo sofredor. Então, dentro do contexto do próprio livro, qual que é a moldura do servo sofredor? A salvação de Israel, e não a destruição, o juízo de Israel, né? Na verdade, o servo é que está salvando Israel. O sofrimento dele traz salvação a Israel. E não o servo sofrendo é o sofrimento do próprio Israel, né? Segundo ponto, existe um elemento que a gente já comentou aqui, que é sempre ele é sempre identificado como sendo salvação, né? Ou, mais ainda, dentro do contexto de Isaías, ele é identificado como sendo o próprio Messias, aquele que salva, que é o braço do Senhor. O braço do Senhor é aquele que traz salvação. A salvação é identificada como o Senhor mostrando o seu braço, como por exemplo aqui no verso 10 de Isaías 52, o Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, o Senhor mostrou o seu braço, os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A gente já tinha falado do paralelismo, né? Esse é um verso que está em paralelismo. O braço do Senhor está em paralelo com a salvação do nosso Deus. E aí, a gente entra em Isaías 53, falando sobre o servo, dizendo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui, logo em seguida dizendo: porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de terra seca, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, etc. E tal. Então, o braço do Senhor é o próprio servo aqui em Isaías 53. É ele quem salva Israel. Então, a identificação aqui como o braço do Senhor traz mais força para a ideia de que o servo é o salvador de Israel, né? O braço do Senhor também aparece também lá em Isaías 33, verso 2, Isaías 40, verso 10, Isaías 51, verso 5 e 9, Isaías 52, o verso 9 e 10, como a gente leu aqui, como sendo a salvação, né? Deus trazendo juízo aos povos, mas trazendo salvação a Israel. Mais um elemento interessante aqui. A morte do servo é expiação de pecados para esse narrador. Existe uma questão aqui de expiação, de morte sacrificial, né? Várias palavras que são usadas normalmente dentro de um contexto de sacrifícios oferecidos no templo, principalmente ali nos primeiros 10 capítulos de Levítico, né, que são 3 palavras principais: a palavra pachá, que a gente já falou aqui, que é a palavra transgressão, a palavra avon, que é a palavra iniquidade, e a palavra hatá, que é a palavra pecado. E vários outros termos que estão contextualizados em morte sacrificial, de expiação dos pecados, é trazido aqui. Então, o servo, a morte dele não é simplesmente um sofrimento que acontece na história,
mas é um sofrimento e morte como expiação de pecados. A morte, ele é o sacrifício. Isso fica claríssimo aqui em várias partes de Isaías 53. Né? O verso 4, por exemplo. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. E o verso 10, né? Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado. Aqui, um termo técnico, né? Oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, o servo, ele não simplesmente morre, sofre e morre na história, mas ele sofre como um sacrifício pelo pecado de todos, de toda a humanidade, incluindo Israel. Um elemento importante aqui é que o servo ele morre de fato, né? Então a interpretação de que o servo é Israel tem um problema, né? Israel não desapareceu, Israel não morreu. O servo ele morre e depois retorna, né, para ver a sua obra. Então isso fica claro também nos versos 8, 9 e 12, né? Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, sua linhagem e tal, ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. O verso 9 diz que a sepultura dele foi dada entre os ímpios, né? E o verso 12 diz, por isso eu lhe darei a parte com os grandes e tal, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Então o servo é morto. Depois, a gente tem aqui uma identificação do servo como uma obra de Deus, né? O servo tem características divinas, principalmente aqui no capítulo 52, o verso 13, quando ele diz que contudo ele levou sobre si, pelo pecado de muitos prosperou. Não, aliás, o 52, verso 13, né? Que ele vai dizer: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. E aqui a gente tem algumas expressões, né? Esse alto e sublime, o rum venissá, é uma expressão que aparece sempre em Isaías, no livro de Isaías, se referindo a Deus, né? A primeira vez é lá em Isaías 6, quando tem aquela visão do trono de Deus, um alto e sublime trono, rum venissá, a mesma expressão aparece. Depois vai aparecer lá em Isaías 57, verso 15, também se referindo a Deus, né? Então, o rum venissá, o alto e sublime, é o lugar de Deus no livro de Isaías. É onde o servo vai ser colocado, né? Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. A gente vai ver que também essa interpretação não é única do cristianismo, né? E por fim, a última característica que a gente vê aqui do servo é que o servo ele é perfeito, ele não tem pecado nenhum. Então o verso 9 que diz que ele foi designado a sepultura dele entre os ímpios, embora não houvesse nenhuma injustiça nele, nenhum engano fosse encontrado em sua boca. E a gente vê também o verso 11, o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o servo, em Isaías 53, ele não tem pecados. E a gente vê o resto do livro de Isaías inteiro falando sobre os pecados do povo de Israel, né? Israel recebendo a punição sobre os seus pecados, né? E o Israel sendo consolado depois de ser punido por causa de seus pecados. Mas, em lugar nenhum, Israel é retratado como justo e sem pecados no livro de Isaías, né? Só aqui em Isaías 53 o servo é que não tem pecados. Então, gente, todos esses elementos levam a pensar que o servo em Isaías 53 ele continua a lógica que apareceu em Isaías 49. Começa como um servo e depois o servo começa como sendo Israel e depois ele passa a ser aquele que restaura Israel, aquele que redime e salva Israel, né? Por isso o servo sofredor parece, dentro da lógica de todo o livro de Isaías, não ser Israel, mas ser aquele que salva Israel. Bom, a gente tem, dentro do cristianismo, dentro da tradição cristã, diversas outras passagens do texto bíblico se referindo claramente com o servo como sendo
o servo de Isaías 53 como sendo o Cristo, como sendo o Messias, identificado no cristianismo com Jesus, né? Então, lá em Filipenses 2, versos 5 a 9, ele fala que... Ele usa, na verdade, uma citação indireta. Ele não cita diretamente o texto de Isaías 53, mas ele fala que para as pessoas serem como Jesus, que se esvaziou, se tornou servo, ele usa essa expressão, se humilhou e foi morto, e depois foi exaltado. Então, a ideia de Jesus se tornando o servo, se humilhando, sendo morto e depois exaltado é uma citação indireta aqui a todo o tema de Isaías 53. Também lá em Mateus capítulo 8, verso 17, ele cita diretamente Isaías 53, verso 4, quando diz que tomou sobre si as nossas enfermidades. E o texto de Mateus diz que esse Jesus curando as pessoas era um cumprimento aqui de Isaías 53. Também tem outra passagem que liga diretamente Isaías 53 a Jesus, que é uma passagem que está lá em Atos, os versos 26 ao verso 35. Aqui, Felipe, ele é levado pelo Espírito Santo até um etíope, né, uma pessoa da Etiópia que estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo. E ele lia justamente Isaías 53, o verso 7, né, falando que ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, etc. e tal, como ovelha foi levada ao matadouro. E Isaías é levado pelo Espírito Santo até esse etíope para dar a ele a interpretação de que o texto se refere a Jesus, né? E a gente tem outras citações indiretas aqui, né? A gente tem 1 Pedro 2, versos 21 e 22, dizendo que Cristo se humilhou, ele também não abriu a sua boca, citando aqui Isaías 53, verso 7. A gente tem todo o livro de Hebreus, no Novo Testamento, falando de Jesus como um sacrifício expiatório pelos pecados de Israel e de todo o mundo. Bom, todas essas questões podem fazer alguém dizer assim: você está dizendo isso porque você é cristão. Você está distorcendo o texto para encaixar na sua visão cristã do Messias, né? Isso poderia ser do ponto de vista de que, na verdade, realmente a visão cristã de Messias cabe absolutamente com Isaías 53. Porque o cristianismo vê o Messias como um sofredor, né? Mas o que é interessante é que essas indicações que eu dei do texto são tão fortes para mostrar que o servo de Isaías 53 é o Messias, que mesmo no judaísmo antigo a gente tem várias interpretações de Isaías 53 como se referindo ao Messias, né? Tanto em textos que hoje são considerados legítimos da tradição judaica, como em textos que não são considerados hoje uma tradição, uma autoridade rabínica, né? Então, por exemplo, o texto de Qumran, a comunidade de Qumran é a comunidade que encontrou os manuscritos, da onde se encontrou os manuscritos do Mar Morto, né? A comunidade que produziu os manuscritos do Mar Morto, tinha um apreço especial pelo livro de Isaías. A comunidade de Qumran, a gente tem lá um rolo inteiro de Isaías, né? Então, Isaías a gente tem inteiro preservado entre os manuscritos do Mar Morto, um rolo famoso. A gente tem inclusive um rolo, se não me engano, de cobre, né? O de Isaías, do livro de Isaías. Eles tinham um apreço especial sobre Isaías. E além dos textos que eles têm, dos textos bíblicos, eles também têm diversos textos que são chamados manuais de disciplina da comunidade de Qumran e outros textos, né? Então a gente tem um texto aqui, que é o texto 4Q 491C, encontrado em Qumran, que é chamado o Hino da Autoglorificação, que ele cita vários textos de Isaías 53 e identifica esses textos como sendo o Messias. Eles são identificados como textos do primeiro século. Então existiam comunidades não cristãs, comunidades judaicas não cristãs, ali no primeiro século, que identificavam Isaías 53 como sendo o Messias, né? Além disso, o próprio manuscrito de Isaías, lá em Isaías 52, o verso 14, o 1Q Isa, 1Q ISA, que é o primeiro texto de Isaías de Qumran, ele diz que o servo, né, quando ele fala de Isaías 52, verso 14, Deus fala que ele ungiu, meu servo foi ungido, né? A palavra ungir, ou ungido, em hebraico, é a palavra Mashiach, que é a palavra Messias. Messias significa o ungido.
né? Então, indicações que a gente tem aqui de que dentro da comunidade de Qumran, Isaías 52, 53, né, o cântico do verso sofredor, é identificado como o Messias. Além disso, a gente tem outras indicações nos textos da tradição judaica, no Talmud, no Midrash e no Targum, identificando Isaías 53 como o Messias claramente. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão aqui no Tratado Sanhedrin 98b, falando sobre qual seria o nome do Messias. Então alguém pergunta qual é o nome do Messias, e aí a gente tem vários rabinos falando, o nome do Messias é esse. Alguém fala o nome do Messias é Shiló, e aí cita, né, as bênçãos do patriarca lá de Gênesis, né, falando sobre a descendência de Judá. Aí outros falam que é Menachem, se eu não me engano, né? Tem toda uma discussão sobre qual seria o nome do Messias, e tem várias especulações sobre qual é o nome do Messias. E aí diz assim, que os rabinos dizem que o nome dele será leproso. E aí você fala, nossa, por que leproso? E está escrito assim nesse tratado, né? O nome dele será leproso, porque é dito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele cita Isaías 53, verso 4, para dizer qual seria o nome do Messias dentro do Talmud, aqui Tratado Sanhedrin 98b. Além disso, a gente tem aqui outros dois Midrashim, né, dentro do Midrash, que fazem também interpretações diretas sobre Isaías 53 se referindo ao Messias. Então a gente tem aqui o Bereshit Rabati, né, de Moshe Hadarshan, sobre Gênesis 24, 67, que diz o seguinte: o rei Messias oferecerá o seu coração para implorar misericórdia, e muito sofrerá por Israel, chorando e sofrendo, como está escrito em Isaías 53, verso 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quando os israelitas pecam, ele invoca pela misericórdia deles, como está escrito: sobre ele estava o castigo que nos faz completos. Da mesma forma, o Senhor tem imposto sobre ele a iniquidade de todos nós. E este é o que o santo, bendito seja ele, para sempre declarou de maneira a salvar Israel e regozijar-se com Israel no dia da ressurreição. Então aqui a gente tem um Midrash de Gênesis 24, 67, que entra no assunto do Messias e identifica o Messias como o servo sofredor de Isaías 53. A gente também tem um outro Midrash, né, o Tanhuma, em Gênesis 27, 33, falando sobre a Parashá Toledot. Ele diz o seguinte, né, e ele cita Salmo 121, ele diz: esse verso se refere ao Messias, filho de Davi, porque ele é chamado de grande montanha, porque ele será maior do que os patriarcas, como é dito. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, citando Isaías 52, verso 13. Como eu disse, né, aqui no Midrash Tanhuma, sobre a Parashat Toledot, ele faz a mesma lógica que a gente fez aqui, sobre aquela expressão, né, o alto e sublime, a expressão que aparece falando sobre o servo, dizendo como essa expressão, na verdade, ela tem uma identificação divina, né? Então está aqui identificando como o Messias. A gente também tem o Targum aramaico de Yonatan, em Isaías 52, verso 13, quando ele fala sobre esse verso, ele diz: eis que o meu servo, o Messias, prosperará e será exaltado. Por tanto tempo a casa de Israel definhou por ele. Então, ele identifica claramente aqui o servo como Messias. Por que há esses textos da tradição judaica e o judaísmo moderno diz que o servo sofredor não é o Messias, mas é Israel? Porque a tradição judaica não é uma coisa só. Eu pensei alguns versos falando sobre Isaías, né? Mas tem outros versos que dão outras interpretações. A tradição judaica, na verdade, são grandes discussões sobre os textos bíblicos. Então você tem várias opiniões diferentes de rabinos. Então há algumas opiniões de que Isaías 53 se refere sim ao Messias, né? Então cabe sempre a pergunta, quando se fala que o judaísmo interpreta dessa forma, cabe sempre a pergunta: qual o judaísmo, né?
Por isso que eu disse lá no começo que a gente estava falando do judaísmo majoritário moderno, né? Da corrente que é maior no judaísmo hoje. Entende o Messias como sendo, o servo como sendo Israel. Bom, depois de todas dessas interpretações, quando a gente vê do verso do servo sofredor em Isaías, a gente volta a uma questão interessante, falando sobre o livro de Isaías em geral. A gente vê esse servo como sendo Israel, depois o servo salvando Israel, e depois o servo indo até as últimas consequências para salvar o povo de todos os pecados, né? A gente viu que a primeira parte do livro de Isaías fala sobre juízos contra Israel por causa do pecado do povo. O capítulo 1 começa falando sobre isso. Depois a gente vê, a partir do capítulo 40, as consolações sobre Israel. Deus consola Israel. E a gente vai ver aqui um clímax disso em Isaías 53, é o servo derramando a si mesmo como um pecado expiatório pelos pecados do povo. Então, Deus não apenas perdoa Israel, Deus envia o seu servo, o Messias, para sofrer e morrer como um pecado expiatório sobre o povo. Deus vai até as últimas consequências para salvar Israel. Israel é primeiramente colocado como o povo que peca, depois é o povo que é consolado, depois é o povo pelo qual Deus vai até as últimas consequências para resgatar ele e perdoar os pecados do povo, né? Essa é a figura que é retratada em Isaías sobre Deus, quando ele fala sobre o servo. O servo sofre e morre para resgatar aquele que tinha ido longe demais. O servo vai até a morte para trazer a vida para aqueles que pecaram e que fizeram transgressões.